se tem isso, não teve comigo, porque realmente eu não sabia de nada, tava no almoço lá na Toca 1, junto com as meninas, coloquei a convocação só no meu ouvido, eu falei assim, cara, ninguém precisa saber que também se meu nome não estiver lá, não fica aquele clima ruim, né? Só que quando começou a falar os nomes, todo mundo ligou o celular, eu só olhei e falei assim, meu Deus, se eu não for, já era. E eu também estava numa expectativa da Tati Amaro também ir para essa convocação, então quando o nome dela não foi, eu falei, sobrou só pra mim. Agora, se eu não for, vai ficar todo mundo com cara de gol contra, mas graças a Deus meu nome foi anunciado, foi o terceiro nome, aí deu aquele alívio, mas ao mesmo tempo eu não estava acreditando, porque realmente é um sonho não da Bianca de agora, mas da Bianca de 8 anos. Tá no início, né? Exatamente, ainda bem que foi no início, que se fosse no final o coração dá uma acelerada. Ainda não conversei com o Arthur, acho que só vou encontrar ele na convocação realmente. Quando eu recebi a notícia, realmente eu não estava esperando, óbvio, a gente sabe do momento que eu estou vivendo aqui no Cruzeiro e sabe do momento do Cruzeiro também, isso impacta muito na minha convocação, mas foi um momento único para mim, muito emocionante, a ficha não tinha caído ali na hora. Liguei para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, todo mundo chorando muito, porque todo mundo que me conhece é um pouquinho próximo de mim, sabe o quanto eu sonhava com esse momento na seleção brasileira e me vejo muito pronta para esse momento. Talvez se eu tivesse ido há uns anos atrás, onde eu era muito mais jogadora do que atleta, eu bateria lá e voltaria. Então hoje eu me vejo muito mais pronta para poder competir, para poder aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. Eu acho que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo desses sonhos de criança, né? Acho que vai acontecendo as coisas na vida, a gente vai atropelando e acaba esquecendo do porquê que você começou, né? Acho que todo mundo tem o seu porquê. E o meu desde o início, desde quando eu comecei a jogar futebol, foi vendo a Cristiane e a Marta na seleção. Então o meu sonho era chegar na seleção, né? Tive a experiência na Sub-17, na Sub-20 e agora na principal eu acho que é um sonho realizado, ainda mais sabendo que a Marta e a Cris vão estar lá também, então vai ser um grande sonho. Sim, a Brena, né, é minha amiga de infância praticamente, a gente fez a base juntas. Ela ficou muito mais feliz, acho que por mim do que propriamente por ela, porque ela sabia o quanto eu queria isso. A Cris também foi uma que também falou comigo, a Ludmilla que também foi convocada, a Andressa Alves que não foi convocada, mas também me mandou mensagem, que muitas atletas me mandaram, porque todo mundo sabia o quanto eu estava buscando isso, sempre batendo na trave, mas como eu falei, acho que eu me vejo muito pronta para esse momento. Bom, eu acho que eu estou vivendo o meu melhor momento e muito disso está acontecendo é por eu ter entendido que hoje eu sou uma atleta de futebol e não uma jogadora de futebol. Eu comecei a investir muito mais no meu corpo, no meu físico, na minha mente e isso fez total diferença. E isso eu falo de anos fazendo isso. E hoje eu estou desfrutando de um resultado de que foi muito trabalhoso, que foi muito difícil, mas que graças a Deus hoje eu estou conseguindo viver isso no melhor clube, que está me dando total estrutura, que tem um corpo técnico que me ajuda em todos os momentos do jogo, então isso tem feito muita diferença e o resultado está aparecendo com certeza, graças a um trabalho que o grupo também facilita muito o meu jogo, me ajuda demais e não tem como eu não reconhecer isso. Bom, o motivo de eu ter começado a jogar futebol foi por conta delas, né? E a Cris eu tive a oportunidade de conhecer ela muito mais ali no Santos, né? Conheci ela na China, porque ela também estava jogando na China e hoje eu posso dizer com muito orgulho que eu sou amiga da minha ídola e isso é muito importante para mim, fez muita diferença para mim aquele momento no Santos. No Santos eu não tive uma fase muito boa, tive depressão lá também por conta de coisas pessoais, mas ela foi uma pessoa que foi uma luzinha no fim do túnel para mim também, porque foi muito importante saber que eu estou jogando com a minha ídola, então eu queria, né, aproveitar a oportunidade, então isso também me ajudou a sair daquele buraco que eu estava e saber que hoje eu vou estar com ela dentro de uma seleção brasileira, que foi onde eu olhei ela pela TV, isso é gratificante demais saber que eu estou no caminho certo. Cara, eu tô indo com um sentimento muito leve, acho que pressão eu vivi durante esses 4 anos quando eu comecei a entender o ser atleta. E foi muito difícil abrir mão de muita coisa, mudar minha alimentação, dar prioridade mais pro sono, não sair, dar prioridade em assistir um jogo para entender melhor o tático. Então tudo isso foi uma pressão para mim. Acho que esse momento é muito leve, até porque é a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Então eu não tenho essa responsabilidade, mas obviamente eu vou buscar esse espaço nas Olimpíadas, porque seria um grande sonho a conquistar. Bom, já estava na minha meta conseguir uma convocação para a seleção brasileira, mas acho que esse logo, se Deus quiser, vai vir na medalha de ouro nas Olimpíadas. Bom, eu vou tentar não manter, né, aquela frase clichê que a gente precisa de mais investimento, mais visibilidade, isso já é óbvio.
mas está acontecendo, a gente também não pode ser cega para isso. A gente sabe que os clubes estão começando a entender realmente o futebol feminino, o investimento que tem que fazer no futebol, e os campeonatos melhorando, os clubes melhorando, a competição vai ficar muito mais competitiva e vai evoluir o nosso jogo, assim como as meninas que jogam lá fora, que a competição lá também é muito top. Acho que hoje a gente tem um técnico que é muito respeitado por todas, ele é muito multicampeão. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele 3 anos e tive 2 competições muito importantes, que foi a Copa do Brasil e a Libertadores com ele. Foi um técnico que me ensinou muito e que eu tenho muita confiança, não porque eu estou indo para a seleção, mas sim por conhecer o trabalho dele e saber o quanto ele também trabalhou para ter essa oportunidade. Então acho que todas as atletas hoje no Brasil vê uma esperança também no Arthur, pelo entendimento dele. Então acho que a gente está em boas mãos. Agora ter um longo período de trabalho, mas buscando obviamente títulos agora pela frente. Bom, a gente soube pelo clube, foi muito importante a conversa que a gente teve para entender também tudo, porque se a gente ficar olhando só a imprensa, a gente acha que já era o futebol feminino e as coisas vão voltar a ser como era antes. Acho que quem ficou aqui plantou coisas muito boas, então quem ficou também é muito importante para a gente, porque já conhece o nosso trabalho. Então eu acho que a gente continua o mesmo investimento e acho que até melhora também, porque todo mundo está entendendo sobre o futebol feminino, que é o que eu falei. Se querem resultado, vão ter que investir. Então acho que o clube já entendeu isso e quem estava aqui deixou a sementinha plantada e com certeza vamos colher grandes frutos pela frente. Não, a Bárbara e a Clint se mantém aqui, então elas são o nosso maior suporte aqui no clube, que é o nosso contato direto. E a todo momento acho que a gente não chegou nesse medo, porque elas passaram essa tranquilidade pra gente e a gente sabe da confiança que todo mundo do grupo tem nelas, a gente sabe o quanto elas brigam pela gente. Então foi um momento normal, que a gente só precisava da informação para poder entender e não ficar comparando as coisas que estava saindo na rede social. Então tivemos uma conversa e todas estão bem tranquilas, focadas totalmente no campo, que é o nosso dever. Obviamente, acho que no ano passado a gente já conseguiu alcançar, a Supercopa, a gente conseguiu alcançar a classificação. Infelizmente pegamos o Corinthians e a gente sabe como a gente estava no ano passado ainda melhorando o trabalho. A chegada do Jonas foi muito importante, acho que deu outra cara para o time e a gente chega muito melhor. E foi um outro jogo contra o Corinthians dentro de uma arena com 33 mil pessoas. Então acho que o investimento está acontecendo, a gente se vê muito pronta para esse campeonato. Agora é ter um pouco de paciência também, porque o trabalho do Jonas não vai acontecer da noite para o dia, mas o investimento está acontecendo, tanto que você está vindo me entrevistar dentro da Toca 2, o futebol feminino continua treinando aqui na Toca 2 com toda a estrutura, e isso com certeza vai fazer diferença para a gente ao longo do campeonato, ao longo dos anos, buscando com certeza títulos, porque é isso que vai fazer a diferença para o clube também. Bom, o Jonas eu vejo com certeza. Hoje a gente tem uma confiança muito grande no Arthur, mas o futuro também muito próximo ou um pouco mais longe do Jonas também na seleção brasileira, porque a gente sabe do trabalho incrível que ele faz. Eu acho que é um dos melhores técnicos que eu já tive, e eu tô falando que eu tô trabalhando com ele, acho que não tem nenhum ano. Então é um cara que realmente olha o nosso lado humano, nos deixa leve, que me faz lembrar da Bianca de 8 anos, dos meus sonhos de 8 anos, então acho que todas as atletas que entram dentro de campo entram muito leve, independente se a partida tem pressão ou não. É um cara muito inteligente taticamente, melhorou muito o meu jogo, meu entendimento tático. Então é um cara que com certeza vai trazer grandes frutos para o Cruzeiro e também para a seleção brasileira no futuro. Acho que o nosso grupo pede para ser mais leve também, Acho que é um grupo muito novo e ele sabe lidar muito com isso, até porque ele trabalhou muito tempo com a base. E aqui no profissional ele chega respeitando muito o espaço da gente. Acho que tem uma troca muito boa. Acho que o momento que ele tem que dar um esporro, ele dá o esporro, mas a maioria das vezes ele é muito leve. E isso traz muito mais resultado do que você brigar ou faltar respeito com um atleta. Então esse lado dele é muito importante pra gente, porque faz o nosso jogo ser muito mais leve. Bom, como eu falei pra você, os clubes estão investindo e o nível está aumentando. Então, obviamente, a gente vai oscilar no campeonato, porque a gente não tá jogando com qualquer equipe. A gente fala quando a gente empata com o Real Brasília, é uma equipe que já está há muito tempo na A1, chega em grandes campeonatos, chega em finais. O Avaí Kinderman é uma equipe que eu já joguei, então muito respeitada, que também tem título nacional. Então o nível do futebol feminino elevou muito. Então não que a gente queira perder ou queira empatar, obviamente a gente vai entrar sempre para vencer. Acho que o importante é a gente se manter lá em cima na tabela e alcançar nossos objetivos no ano, que é o que mais importa. Primeiro, o seu jogo favorito pelo Cruzeiro? Final da Supercopa contra o Corinthians.
E o seu gol favorito pelo Cruzeiro? Final do Mineiro ano passado. E aqui, sua melhor amiga no elenco do Cruzeiro? Gabriele Soares. O alívio cômico do grupo, quem que é a pessoa mais engraçada do... Gabriele Soares. Ela é muito engraçada. Qual que foi dos títulos que você conquistou antes do Cruzeiro? Qual que é o seu preferido? Te marcou mais? Libertadores pelo Palmeiras. Importante. O seu maior sonho individual na carreira? Copa do Mundo, Olimpíadas pela seleção. E o maior sonho com a camisa do Cruzeiro? Vamos que tá mais próximo, Campeonato Brasileiro. E para finalizar, você prefere, né, nesses jogos aí, dar uma assistência para Cristiane ou receber uma assistência da Marta para marcar? Aí tu pega. Ou eu vou dar uma assistência pra Cris. Dá essa moral.